Felícia Lerner foi uma artista nascida em 1904 em Varsóvia, na Polônia. Mudou-se para o Brasil em 1927, com seu marido Isai e sua mãe. Em São Paulo, Isai montou sua indústria têxtil, enquanto Felícia cuidava dos 3 filhos, Nelson, Giselda e Adolfo. Mais tarde, Felícia decide se dedicar à arte. Tendo passado por uma cirurgia, a carreira iniciada como cantora lírica em Varsóvia não era mais viável. Então Felícia passa a buscar seu verdadeiro chamado. Primeiro, se arriscou no desenho e pintura aos 42 anos. Não encontrou sua verdadeira expressão, mas conheceu o barro, que se tornou mais tarde o material favorito de Felícia para esculpir. Apenas ao conhecer Victor Brecheret, Felícia sentiu que havia encontrado o que procurava. O artista trabalhava no Monumento às Bandeiras, em São Paulo, e de início relutou em aceitar Felícia como aluna, mas aprendeu a respeitá-la com o tempo e, ganhando confiança, admitiu que ela era uma verdadeira artista. Felícia aprendeu o básico para esculpir e, a partir daí, pôde criar de acordo com sua própria identidade. Em 1962, após a morte de Isai, Felícia trocou a cidade de São Paulo por Campos do Jordão em busca de uma vida junto à natureza, e aqui continuou produzindo. Em 1978, foi convidada para conhecer o Auditório Cláudio Santoro, que na época se chamava Auditório Campos do Jordão, e ao se encantar pelo jardim, doou suas obras. Então, intensificou seu trabalho e inaugurou o Museu Felícia Lerner. Em 1982, concluiu sua produção. Localizado em uma área de mata com 35 mil metros quadrados, o museu reúne um conjunto de 85 obras de bronze, cimento branco e granito da artista Felícia Lerner, distribuídas ao ar livre e organizadas pela própria artista, no jardim do espaço que divide com o Auditório Cláudio Santoro, sede do Festival Internacional de Inverno. As esculturas estão agrupadas pelas fases da trajetória de Felícia: figurativa, a caminho da abstração, abstrata, orgânica e recortes na paisagem. Mesmo depois de voltar para São Paulo e com idade avançada, Felícia continuou esculpindo peças menores e também desenvolveu sua veia poética, que levou o museu a criar o Pé de Poesia, que se encontra logo na entrada. Nele, o visitante pode ler poemas da própria Felícia e também de outros artistas. Agora você poderá conhecer cada uma das fases de sua obra junto aos nossos educadores, diretamente de sua casa. Boa visita! Nos anos de 1950 a 1958, temos a fase figurativa da artista Felícia Lerner. Abrindo o percurso do museu, temos a primeira obra, Figura Clássica, Estudo, de 1950. A obra é feita em bronze, sendo um corpo volúpio e saudável de mulher e um rosto bem definido. Segundo Felícia, com Brecheret, aprendi a técnica da escultura, como construir a base de uma peça, a armação, enfim, todas aquelas coisas que a gente tem que esquecer quando quer criar livremente. O grande tema, ou verdadeiramente tema centralizador da obra de Felícia Lerner, é a maternidade. As esculturas são animadas por um leve sopro de modernidade, graça, sobretudo a verticalização da figura e a simetria resultante do conforto entre braços e pernas, muito longos, e cabeça miúda, que parece se perder no horizonte. O arquétipo de mãe envolve toda a criação, quase todos os demais temas, o homem, a mulher, mãe e filha, o casal, grupos familiares, os habitáculos e as cruzes. Esses temas, que dizem respeito à escultura familiar, ao nascimento e à morte, constituem juntos uma espécie de autobiografia escultórica da artista. Mesmo as séries de bichos e pássaros integram o filão sensível da artista, compondo assim seu universo familiar. Nos casais, de pé ou sentado, devemos destacar a definição das figuras, a postura nobre e alterneira sobretudo das mulheres, e o ponto de vista formal. A extrema simplificação beirando a abstração dos volumes, em contraposição com o esforço da artista em criar no bronze uma matéria exuberante, com a ajuda de texturas, ranhuras, incisões e grafismos vários que movimentam a superfície em uma nova atração. Nesse sentido, a obra mais ilustrativa desse tema unificador é a peça justamente denominada Maternidade, um bronze datado em 1957-1958 e que, na sua aparente simplicidade, apenas da estranheza que provoca,
É, na verdade, a ilustração de um tema mitológico, a Mãe Árvore. Essa escultura como que nasce diretamente do chão, como uma árvore, e de seu corpo nascem galhos filho, um par de filhos ou braços abertos. A peça Giselda, de 1958, é uma homenagem à filha. O tema dessa escultura é a maternidade. 2 arcos que se cruzam formam uma espécie de nicho que protege a mãe e os 2 filhos. Sobre a superfície dos arcos, Felícia modela um alto relevo, figuras expressionistas, meio anjos, meio crianças. Nas figuras majestáticas e solenes, Sáquia, Agar, Meetabel, especialmente nessa última, há uma notável economia expressiva, com surgimento de planos que buscam autonomia na integração brancusiana da base com os demais componentes formais da escultura. Estas obras reunidas, numa elevação do Jardim de Esculturas de Campos do Jordão, formam um conjunto de grande beleza e significado. Felícia Lerner sai da fase figurativa para uma nova fase, chamada A Caminho da Abstração, fase que se inicia em 1958 e se estende até 1961. Esta fase é marcada pela indecisão da artista entre manter-se apegada a esquemas figurativos que expressavam sua personalidade ou aceitar as tendências da abstração informal que cresciam no final da década de 50 e no início da década de 60. Entre as obras que vamos observar, tem a obra União, que chama nossa atenção por demonstrar a indecisão da artista. Nesta obra, vemos corpos que se abraçam e partes que se somam. Podemos notar também os vazamentos que surgem e comprometem o realismo anatômico. Aos poucos, os volumes começam a perder massa e os vazios estão cada vez mais presentes. E em obras como Forma Vegetal 2, temos os que nos lembram restos de madeira queimada ou carcomida. Ainda na fase A Caminho da Abstração, temos as obras Composição e Composição Abstrata, onde já podemos ver a aceitação do abstracionismo, que é a próxima fase da artista. Felícia Lerner, já consagrada, entra em um novo estágio de sua arte e suas obras tornam-se abstratas. Esta fase é constituída basicamente por 2 séries de trabalhos, As Cruzes, de 1963, e As Estruturações, de 1964-1965. Nesta fase, o visitante consegue fazer a ligação das obras com a biografia da artista, como também permite diversas interpretações pessoais em relação a sentimentos e emoções. Em 1962, Felícia Lerner se tornou viúva e, em resposta artística à perda do seu esposo, cria uma admirável série de 6 esculturas em bronze que sugerem estruturas criadas com pedaços de madeira que davam um sentimento emocional e pungente em sua obra. Mas era também um avanço formal irrecusável, apresentando novos caminhos para sua arte. As cruzes são árvores e cemitérios, mas são ao mesmo tempo as peças mais abstratas de sua obra. Nesse período, Felícia muda-se de São Paulo para morar definitivamente em Campos do Jordão. Em 1963, a Bienal de São Paulo concede à artista o prêmio de melhor escultor brasileiro. As curvas definem a segunda série de trabalho, As Estruturações, também em bronze, criadas em 1964 e 1965. Desaparece o ângulo reto e o agudo, isto é, desparecem tanto a calma quanto a inquietação. Se com as cruzes Felícia alcançou o ponto mais abstrato de sua obra, com as estruturações ela se aproximou bastante da arte construtivista.
Diferente das cruzes, que a ideia que passa é a da madeira com seus traços, nervuras, brocas, sua tecnicidade, agora o que vemos é o ferro e tudo o que ele conota: peso, dureza, resistência, opacidade, sugerindo talvez um novo direcionamento, uma mudança ou uma reconstrução da artista. Após a morte de Isai Lerner, Felícia se isola em Campos do Jordão e inicia uma nova fase de sua vida como artista. A fase orgânica é marcada não somente pelas mudanças das formas, mas também dos materiais. Aqui, vemos esculturas imponentes e que trocam a escuridão do bronze negro pelo cimento branco armado com ferro. As estruturações são leves e com movimento ao mesmo tempo imponentes, como vemos nas colunas e na obra São Francisco. A partir da obra Anjo, vemos estruturações que buscam permanecer com a natureza, com o mistério e segredo. Na série Habitáculos, percebemos esconderijos em meio à natureza, que refletem o que a artista afirma. Eu sei que me sinto cada vez mais perdida, mas não quero ser achada. Na série seguinte, os grupos familiares, os bichos, Felícia substitui o leve pelo pesado, trocando o movimento e a sensualidade por formatos mais estáveis e lúdicos. São simples e esquemáticos, como um desenho infantil. Estão sempre em grupos, num alegre convívio. A família, apesar de monumental, é uma obra acolhedora, com corpos casas, banhados pelo sol, chuva e vento. A última fase, constituída por formas recortadas, imagens planiformes que se distribuem sobre a paisagem texto como se fossem letras, vocábulos, sinais, signos linguísticos, enfim. São também glifos e hieróglifos, caracteres cuneiformes, marcas, logotipos ou carimbos, formando uma escrita ou heráldica. Felícia, que sempre recusou o desenho como instrumento auxiliar de sua criação escultórica e preferia ir diretamente ao barro, agora parece desenhar e escrever diretamente no espaço, como se naquela colina banhada de luz e batida pelo vento quisesse escrever o texto definitivo, espécie de testamento de uma vida. E fico imaginando se, ao criar estas obras, Felícia Lerner não tinha em seus olhos a Lukov da infância, o verde crescendo entre lápides, entre letras do Talmud, como na peça denominada Sombra. Felícia disse que alguma coisa das bíblicas ficou nela. Esses recortes formam um texto bíblico. Cada época é um vernáculo, uma verdade enterrada no tempo. Decifrá-lo não é preciso. Nas fases anteriores, era a escultura que se impunha à paisagem, monumental. Na série imediatamente anterior a esta, a dos bichos e grupos familiares, é possível ver a paisagem no corpo da escultura, através das perfurações.
Contudo, com esses recortes planiformes que lembram os papéis recortados de Matisse e os relevos de Arp, inverte-se a equação. É a natureza que se impõe à escultura. Estas obras foram criadas para estarem ali, na colina. Algumas funcionam como janelas, e como nas duas últimas esculturas realizadas, elas se reduzem ao mínimo minimorum. São apenas molduras. A obra que ela contém é a paisagem, nada mais. A peça de maior impacto no conjunto, Horizonte, já traz no nome os campos que se perdem de vista. Campos de Felícia. Espécie de texto-legenda a comentar a paisagem. Integram a paisagem como cruzes ou lápides de um cemitério. Coincidência ou não, encerrada esta fase e enquanto ensaia um retorno à pintura, Felícia tem se dedicado a escrever. São aforismos, depoimentos de vida, pequenas observações e anotações que falam da fragilidade da existência, da vaidade e arrogância dos homens. Lembranças distantes, uma certa angústia permeando sua alegria de viver. Observações sobre arte e criação, uma espécie de cartas a um jovem poeta, para serem lidas por pessoas sensíveis que ainda não tenham sido tragadas definitivamente pela sociedade de consumo.